Buenas, boa tarde, estamos online com mais um Camicast. Rafael aqui, Rodrigo do ladinho aqui, boneco. E hoje aqui com o mestre Willy Rosa. Exatamente. O Willy Rosa, não podemos esquecer dos nossos patrocinadores, que é o QR Code ali a nós mesmos. Use Cami House, vai lá na loja lá, vê as camisetas, vê as canecas. Camisetinhas do Willy, por sinal. São ali atrás. Excelente qualidade de malha. Isso aí é uma coisa importante. E ilustração, afirmar, né? a malha é detalhe. É. O problema é a ilustração aqui é o bagulho. Que é muito massa. muito gurizada. bom. Show de bola. A malha. E a impressão também, né? Claro. Apoio o André Benites. Não cedeu a trilha do começo, quer aprender uma guitarra, vai lá no cara, vai lá, escuta lá o passo a passo, o EP dele, que tá massa. E o nosso... E o nosso... Ah, agora funcionou! Apoia-se, aí vai lá dar um apoio pra nós. Deixa eu mixar o som aqui que tá clipando. Quem quiser dar aquela ajudinha, aquele apoiozinho, 5 pilinhas, gurizada, é o mínimo ali, 5 ó. pilinha, 10 pilinha tem desconto. É pouquinho pros Quando a gente guri, mas bate já a meta ajuda. tem sorteio. Tem sorteio pra quem estiver lá participando. Entendeu? É simples. E é honesto. A nossa meta é só o aluguel. Só. Só Honestíssimo. Honesto, é A honesto. gente viu esses dias Não aí é pra os dar guri- lucro. Os guri 20 mil. A gente... Os guri com meta de 20 mil, porque o equipamento. Que equipamento, Como é que cara? funciona? É por Pix? Como é que funciona? Como Apoia-se? É o Apoia-se de vocês? aqueles fundos? É no cartão de crédito, né? É, Assim. Tá. cartão de crédito. Vai, acho que vou pode por colaborar, Pix vou também. colaborar. Eu não Por Pix vi. e Não, boleto. tá, Ali na plataforma vou lá tem colaborar. várias formas de pagamento, pode entrar Certo. lá. O nosso Aham. início ali é 5 pila, que a gente sabe que 5 pila, né? Sim, Às sim, vezes uma né? cerveja a menos 5 já, pila, já cara. paga o nosso aluguel. Sei lá. Outra, vou botar aqui o chroma aqui, outra coisinha, vai no nosso canal do YouTube lá, quem esquece de falar no canal do YouTube. Esse podcast, os podcasts a gente faz aqui online na Twitch e bota pro YouTube e Spotify depois. Então, não pode acompanhar online, escuta lá depois. Que dizem que a Twitch não gosta que a gente folheia os nomes, né? Não sei. É? Então Então vai lá no outro vermelhinho. lugar lá, Pô, no tá outro lugar. estourando. Ah, já ouvi falar esse lance do Twitch. Já É. ouvi falar. Pessoal A do Twitch YouTube- pode falar, né? É, Twitch pode falar. Agora o YouTube não pode falar. Dizem que não. Eu sei. Já falei, desculpa. Tá, vai lá no nosso canal. Aquele por que canal, não sabe, pode, cara? naquela- Os canal grandes, tipo Flow, falam, segue lá no nosso Mas canal, não, mas sei o que e eu tal. já Mas ouvi aí várias eles são vezes o flow, pessoal né? falando que não Ou é dá. só canal. Que Tá, não vai dá. lá no nosso canal, Não é bom use fazer Cami isso. House também, né? É, isso. Lá no do símbolo vermelhinho. Pode imitar o Flow também. Salve. Não família. vou esquecer que Cami House é camiseta, é joia, Já é não. né? Quer dizer, sim e não. Mais ou menos. Tá no... Isso. Tá. É, na casa, mas não tá na casa. caneca, né? É. É plaquinha, é bom, é um mix de arte. É fácil de resolver o lance das redes sociais. Se for lá no nosso site, tem lá. Tem tudo lá. Se for aqui no nosso perfil, tem lá. É só ir. E vamos ter que fechar a porta porque o nosso vizinho tá gritando alto. É verdade. Muito bem, faltou mais alguma coisa, meu? Que a gente tinha que falar? Acho que não, né? O Levedura. Levedura não apoia a quarta-feira, mas tudo bem. Levedura Mas Pub, apoia, né? cervejinha da sexta. É aqui a 50 passos daqui. Na Joaquim Nabuco, vai lá, cervejinha artesanal dos guri. Massa. E vai lá, William, agora tudo contigo, se apresente aí. Que hoje eles têm muita história, vem só ficar quieto ouvindo. Na verdade, sim. Eu sou Na verdade, Vili sim. Rosa. Na verdade, sim, na verdade, não. Sou o Vili Rosa, eu sou professor da rede pública estadual aposentado, ainda bem. Finalmente, 37 anos, nunca mais quero ver uma sala de aula. Né? Nunca mais que eu a sala de aula, tava falando agora aqui de vir da Ah, aula, do ensinar vir os da aula, bagulho né? aqui. Mas não, vamos aula dar de curso. história, né? Professor de história é assim, é sofrido, história e geografia, né? Então assim, na verdade, não é que eu não gosto de dar aulas. Dar aula é uma coisa maravilhosa, ter alunos é uma coisa muito boa. Eu acho que eu cresci muito como ser humano, eu criei muita empatia sendo professor, aprendi muito sobre psicologia humana sendo professor, e aprendi uma coisa muito importante também, que eu acho que muitos colegas meus não aprenderam ainda, e eu acho que é isso que está destruindo a categoria também, que é o fato de que nós temos que ter uma noção que nós somos classe trabalhadora, proletários, e eu, no caso, sou um proletário, né, classe trabalhadora, e sou suburbano também. Tá? Então, assim, tem que ter essa consciência de classe. Eu acho que isso falta em muitos brasileiros que se acham classe média e que não são classe média.
é que, na verdade, a ideologia de classe média, ela permeia tanto a sociedade brasileira, eu acho que é mundial, de maneira geral, que o que acontece é que as pessoas que não são classe média se identificam com os valores de classe média e se acham classe média, mesmo sendo classe trabalhadora, é muitas vezes explorado, né? Muitas vezes explorados assim, ao extremo, né? No caso da nossa categoria agora dos professores, nós estamos assim no fundo do poço, né? Os colegas que ainda estão na ativa estão passando por uma situação terrível, né? De aulas mistas, de aulas híbridas no caso, trabalhando muito. Nós tivemos descontos, eu, por exemplo, sou aposentado, deveria estar isento da contribuição previdenciária, e o governo estadual, esse maldito governador, Eduardo Leite, tá? Assim como todos os malditos, né, que o antecederam, né, criaram uma lei, né, na verdade não foi ele exatamente que criou, começou lá com o governo federal, mas enfim, passou por aqui, né, em que eles estão nos descontando, nós que já trabalhamos, que já contribuímos, no meu caso, 37 anos para a Previdência, tá? Vou seguir descontando para a Previdência, que é um absurdo, né? Então, assim, ó, na verdade, né, é uma situação muito complexa, né? A gente está vivendo um momento, eu acho que isso seria uma coisa que eu gostaria de falar, né? Hoje, em relação a isso. Ontem nós tivemos aquele 7 de setembro pavoroso, né, lá em Brasília, em São Paulo. A gente percebe que uma parte da sociedade brasileira é doente. Não vamos longe, aqui doente. teve, né? Aqui teve, não, teve lá na minha cidade também, em Gravataí, né? Buzinaço lá, né, de caminhões. Nós temos uma parte da sociedade que é doente, né, que tem que ser, que nós vamos ter que conviver isso eternamente, sempre em todas as sociedades, né? Nós temos uma parcela dela que é fascista, né? Juntou tudo, né? Juntou pandemia com fascismo. Então, assim, ó, eu sou uma pessoa, eu tenho 62 anos, eu vivi a ditadura, uma parte, pelo menos a parte final. Eu era militar na época da transição, né? Fui militar durante o governo Figueiredo. Eu fui carcereiro ainda de preso político dentro de um quartel, né? Não fui carcereiro porque quis, mas porque estava lá, né? Hierarquia, enfim, né? E eu vivi uma boa parte da minha infância também. Meus pais eram, minha mãe principalmente, uma pessoa bastante informada, enfim. E eu posso garantir às pessoas mais jovens que não era isso. Legal. Que nós estamos vivendo um período 1000 vezes pior. Que os jovens de hoje estão enfrentando uma situação pior do que da ditadura. E olha que nós tínhamos naquele final de ditadura uma hiperinflação, nós tínhamos ainda, mas nós tínhamos uma expectativa, uma esperança muito grande. A gente, enfim, havia um horizonte de um Brasil melhor, né? Especialmente para quem era jovem. Hoje eu fico pensando nos jovens, né? As pessoas, meu filho, por exemplo, tem 22 anos, o Felipe, sem emprego, né? Uma situação extremamente difícil, não tem perspectiva, são mais de 14 milhões de desempregados no país e simplesmente a gente não tem, assim, o próximo governo, se for o governo Lula no caso, o Lula é um negociador, enfim, a gente sabe que ele é basicamente um social-democrata, né? Ele não é um revolucionário, embora muita gente ache que o Lula é um monstro, Nem né? a esquerda acha Nem que chega a ser uma esquerda, né? De verdade. A esquerda tá... Falta né? umas curvas ali, falta umas curvas no guri. Então, assim, ó, mesmo assim, ele vai ter uma dificuldade imensa para fazer uma retomada econômica, uma retomada, assim, ó, são tantos os caminhos que desmoronaram, né? Tantos os túneis e estradas que desmoronaram, que o Brasil estava seguindo, que agora vai precisar de um grande esforço para tirar todo esse entulho, né? Para depois de talvez 1 ano, 2 anos, o país possa começar a crescer, né? A gerar emprego, enfim, né? Então, assim, eu vejo que nós estamos vivendo um período pior do que aquele período de ditadura em que eu vivi, né? Mais opressivo. Mesmo naquela época, os fascistas não tinham coragem de ser tão fascistas como agora. Eu acho que havia vergonha, de né, Boné? Discordando mais ou menos, assim, ó. Não tô defendendo ninguém, tá? Sim. Eu quero mais que morra todo mundo. Mas,
Eu acho que de repente naquela época parecia mais leve porque não tinha tanta informação como Sim. tu tem hoje. Pode ser. Eu acho que hoje tu olha, tu abre o celular, tu já tá tudo na tua cara esfregado, assim, ó. Hoje Naquela época, se tu não procurasse, não tinha. Não tem desculpa pra burrice hoje. Não né? tem desculpa burrice, Não, não com tem certeza, desculpa. eu acho que Não nós tem estamos- desculpa, gurizada. Não, mas nós Vocês são estamos, bons porque vocês realmente, querem. eu acho que a ascensão da internet, né, nos fez mergulhar nessa sopa, né, horrível, né, é um excesso de informações. Naquela época, assim, a gente tinha bastante informação, por incrível que pareça, nós tínhamos informação do que estava acontecendo. No final da ditadura, tá? Não falo lá no período lá no dos 80 anos 70, enfim, não. Eu já vivi ali, o 78 foi o ano em que eu estava no exército, né? Naquele momento, eu já sabia o que estava acontecendo, tá? Eu tinha uma noção clara do que estava acontecendo. Durante o período da redemocratização e das diretas já, enfim, a gente tinha uma consciência do que estava acontecendo. Né? A lei de censura já tinha acabado, né? Então a gente tinha um certo grau de informação, embora os meios de comunicação estivessem sob o controle da mídia corporativa, né? Os jornais ainda e a TV ainda eram, né, muito importantes, mas nós tínhamos um ambiente de informação bastante razoável. Sim, é que eu acho que Né? o quarto poder ainda não era o quarto poder que é Não. hoje, assim, tipo... Nós tínhamos a Globo, né, muito É. poderosa como sempre foi, né, mas nós tínhamos outros caminhos, né, de chegar. Claro que não se compara com hoje, né? Hoje nós estamos numa gelatina de informação, né? Nós estamos mergulhados, eu que sou de uma outra geração, me sinto sufocado. Tem momentos que eu gostaria de desligar tudo, tá? De não ter mais contato porque é insuportável, né? E isso se reflete na cultura, né? Então, hoje, na verdade, eu estava pensando assim, o que eu vou falar com os meus amigos, Rafael e o Boneco? Basicamente, né, eu me considero uma pessoa que, embora eu tenha me formado em História, né, e tenha trabalhado, né, como professor, eu sempre fui um artista, né? Meu objetivo maior, sempre, meu foco maior sempre foi nas artes, né? Eu sou uma pessoa que tive a sorte de nascer com alguns talentos, né? Especialmente nas artes visuais, né? Eu sou ilustrador há muito tempo, né? Desde pequeno, trabalho com ilustração, gosto, né? E também me enveredei pelo caminho da literatura. Isso também é um dos motivos pelos quais eu vim aqui hoje, que é para divulgar o livro que eu escrevi em parceria com um ex-aluno meu, com o Carlos Leite, que é um livro chamado Pequena História da Física para Iniciantes. Devia ter posto no fundo ali no Quem é chroma que key o um desenho. professor de história vai escrever sobre física, caralho? Nada, vai desenhar. Não, é claro que sim. Então, o que eu pensei? Assim, como eu sou um historiador, o meu objetivo era fazer uma história da física ilustrada para pessoas bem jovens, na faixa entre os 15 e os 25 anos, por aí, pessoas que não têm uma formação e que acham, de repente, a física uma disciplina muito difícil, eu mesmo acho, é terrível, né? Tanto é que eu levei mais de 2 anos trabalhando nesse projeto, né? Eu tive que aprender física, embora eu sempre li física teórica, sempre gostei muito de física teórica, mas houve momentos do livro em que eu meio que me desesperei. Assim, puxa vida. Como é que tu vai passar isso numa Como é que narrativa, eu né? vou passar isso de uma maneira mais simples? Sim. Porque eu queria que isso chegasse aonde? Eu queria que isso chegasse naquelas pessoas que não leem esse tipo de literatura de maneira geral, especialmente mas os jovens são, de certa maneira, eu me lembro, eu trabalhei sempre com ensino médio, né? Eu tinha muitos alunos meus interessados, mas eles sempre achavam assim, puxa, não tem figura nesse livro, não tem explicação, eu prefiro ver um vídeo então, tem muitos canais de ciência que são muito bons, enfim. Então eu pensei, puxa, então eu vou tentar fazer alguma coisa ilustrada, né? Que eu possa usar meus talentos, né, como ilustrador e os meus conhecimentos que eu tenho, no caso, como historiador, né, com fazer uma pesquisa, né, no caso, histórica, né? Então eu passei mais ou menos desse projeto aí, nós pensamos esse projeto aí há uns 4 anos. Então, na época, o Carlos Leite, esse meu ex-aluno, estava ainda terminando a graduação. Eu disse para ele, olha, eu estou me aposentando, a partir do próximo ano eu vou poder me dedicar a esse projeto.
Então, este ano eu vou ler sobre física. Eu vou tentar ler o máximo que eu puder, né? Na parte teórica e, obviamente, biografias, né? Essa parte que é interessante. E aí eu me dediquei a isso aí. E aí eu comecei, né, a trabalhar na parte do texto. Por que que eu também me arrisquei nessa parte aí? Porque eu também escrevo, mas eu escrevo ficção, né? Eu tenho um livro de poemas que eu lancei em 2005, na verdade é um livro digital. Eu estava tentando inovar, tentando fazer uma coisa diferente. Eu criei um grupo que trabalhava com fotografia, música, e eu e mais um parceiro meu fizemos um livro em homenagem ao Augusto dos Anjos, que é uma das referências que eu mais gosto em termos de poema, de poesia, né? Também os góticos, né? Gosto muito do Byron, gosto muito do... Enfim, eu gosto da poesia gótica, então a gente lançou um livro digital, um livro naquela época ainda em CD-ROM, né? Que era uma linguagem... Naquela época ainda funcionava, né? Hoje em dia nem sei o que fazer com o CD-ROM, né? A não ser pendurar, né? Tipo mobile, né? Enfim, né? Então a gente fez e foi muito legal porque a gente botava para tocar e o livro, as fotos se mexiam e tinha música para cada poema. Enfim, foi uma experiência muito legal porque era um livro multimídia. Alternativo. Alternativo era uma coisa que eu queria fazer e com um preço de comercialização muito barato. Então a gente estava pensando nesse aspecto, em não ganhar dinheiro, mas a gente estava interessado que as pessoas consumissem o nosso livro. Então foi bom, foi uma experiência bacana. Hoje em dia ele não tem mais sentido como o formato dele, né, no caso, né? Mas é até uma coisa que eu estou pensando, como é que eu posso retomar esse livro aí em algum momento? Bom, o fato é que depois eu comecei a fazer, eu fiz algumas oficinas de literatura, né? Porque eu pretendia me tornar escritor, né? Eu fui morar em Torres durante 12 anos para ficar isolado e escrever, né? Em alguns momentos eu me isolei ainda mais, eu fui para praias aqui, tipo, aquelas prainhas que ficam entre Arroio do Sal e Torres, que são aquelas micro praias, né, que são o deserto, né? Então, às vezes eu ficava lá em Mocosado 2, 3 meses escrevendo. Essa que Né? tu vivia pelada era nessas aí? Não. Eu fiz naturismo em Florianópolis, né? Eu morei em Florianópolis pouco tempo, né? Numa comunidade hippie e de artesãos, na verdade, nem dá para dizer que eram hippies, na verdade, né? De artesãos, e foi uma experiência muito boa também, né? Eu acho que é muito importante também fazer isso. Mas uma coisa que eu achei legal nessa questão de escrever, de fazer as aulas as oficinas literárias, né? E de aprender a escrever, que era uma coisa que eu queria muito, né? Foi que daí surgiu a ideia de eu escrever eu comecei, claro, geralmente, de maneira geral, as pessoas começam, todo escritor ele tem o sonho de fazer um romance, né? Escrever um romance. O romance parece que é a forma clássica ali que o pessoal adora, né? Que é o destaque, né? E eu disse, não, eu vou começar por um outro gênero que eu acho que é importante, né? Que é o conto. Eu acho que naquela época eu já percebia que as pessoas queriam textos menores. Hoje em dia as pessoas não têm paciência nem ler o conto, eu acho. Hoje em dia não dá pra ter texto. Nem isso. Nem Depende texto. do texto, né? Não tem texto. Tem que E ser figurinha TikTok, e né, texto. cara? Tem que É. dançar, fazer uma dancinha ali, eita, acabou. Né? Se botar legenda também não. Não, é cansativo, né? Então, o que eu pensei? Eu vou escrever um livro de contos, né? E eu vou ver o que é possível. Só pegar aqui o livro. Tá aqui, ó. Ah, tá aí, tá aqui. Tá, desculpa. Na verdade, ó, esse aqui é o livro, né? Chama-se Contos que Escrevemos Sonhando. Na verdade, o que eu fiz? Eu não tinha ainda me decidido a escrever esse livro de contos quando eu conheci um aluno que queria muito escrever. Deixa eu ver. Muito. Ele tinha um desejo enorme. O nome dele é Felipe Karst, né? Foi meu aluno no ensino médio. E ele tinha ideias fantásticas para contos. Ideias. Né? Ele tinha puxa, eu tenho uma ideia incrível aqui para um conto, mas eu não consigo escrever. Ele disse o seguinte, cara, vamos fazer uma coisa. Eu vou fazer uma oficina de literatura particular. Vou te ensinar a escrever. Vou tentar te ensinar a escrever. Tentar, né?
Também não. Acho que Não ninguém tem como- necessariamente não dá pra ensina, prometer né? nada. Não dá pra prometer. Mas enfim, o que eu consegui? Eu consegui fazer, consegui fazer com que ele transpusesse, né, para o papel as ideias dele. Né? Então, com muito trabalho, né, a gente conseguiu escrever 50 contos, mais ou menos. Tá? Entre eu e ele, a gente foi dividindo, né? Tipo assim, ó, vamos fazer uma coisa assim, eu escrevo um conto e tu tenta escrever uma réplica para mim. Escreve um conto aí, ó. Eu escrevi, agora estou te provocando aqui, agora tem que... vai lá. Né? E aí, o que a gente pensou? A gente pensou uma coisa assim, ó, a gente pensou... A primeira coisa que a gente não queria, né? Contos melosos, contos sentimentais demais, que não fosse pro lado romântico, né? Enfim, a gente queria contos que trabalhassem com o surreal, com o fantástico, até porque a gente tinha mais ou menos alguns escritores que nós gostávamos muito, como Neil Gaiman, por exemplo, que é um escritor que eu adoro, Lovecraft, que agora eu estava falando, né, com os meninos, né? Eu sou um fã do Lovecraft, eu já li toda a obra do Lovecraft, né? Alan Poe, enfim, eu queria seguir por esse caminho do terror, do mistério, do fantástico, né? Então era esse caminho que a gente queria seguir, né? E aí também surgiu uma ideia, né? Eu estava pensando na parte do surrealismo. Naquela época eu estava muito interessado em surrealismo, né? Como trabalhar o surrealismo. Então eu me propus a fazer um experimento que o Luis Buñuel fazia. Nossa, Luis Buñuel é um grande diretor, né, de cinema espanhol da década de 20. Ele foi parceiro, inclusive, do Salvador Dalí. Há um grande filme, ou talvez o único filme realmente surreal, que é o Cão Andaluz, né? Na minha opinião, é o único realmente surreal, né? Muito bom, é um curta-metragem, tem no YouTube, aconselho que assistam, né? Cama Andaluz. Cão Andaluz. Cão Andaluz. Não, você pode ver sim. Excelente. Tá? Deve ter visto, cara. É fantástico, fantástico. Famosinho, Né? famosinho. Tem algumas cenas ali que são antológicas, né? E aí eu descobri que, lendo a biografia do Luis Buñuel, eu descobri que ele, além de fazer os roteiros, ele escreveu toda a trilha sonora dos filmes, de todos os filmes dele. Então ele dirigiu, roteirizou vários filmes e fez a trilha sonora. Mas o que me espantou mais foi quando, em que momento ele fazia isso. Caralho, como é que o cara consegue fazer um negócio desse? Ele fazia dormindo. Porra, mas como dormindo? Sonhando. Então ele descobriu que após o sono, aquele sono REM, né? Parece que são 3 vezes durante a noite que a gente tem aquele sono profundo, né? E depois tem algumas interrupções com sono mais leve. Então ele dizia que naquele momento em que acabava aquele sono REM, né? Não sei. O sono. Enfim, sono profundo. REM, né? Que a gente chama REM, né? Ele começava a imaginar as músicas dele, fazer um download do que ele queria compor, e ele chegava e escrevia. Né? Acordava no meio da madrugada e escrevia o que tinha que ser escrito, ou cantarolava, e eu não sei se naquela época ele conseguia gravar, ou se ele fazia aquilo, né, com notação musical, enfim, né? Mas ele fazia isso. Eu disse, eu vou experimentar fazer a mesma coisa. Tá? Então eu me propus a escrever contos sonhando, por isso que o livro chama-se Contos que Escreveu Sonhando. Tá? Então eu me propus a fazer o seguinte: Sagaz. acordar todos os dias às 3, 4 horas da manhã, quando terminasse o processo, para ver se tinha feito algum download. Tá? E, por incrível que pareça, vinha. Tá? Eu escrevi mais de 20 contos completos, em que eu acordava durante a madrugada e vinha todo o conto, toda a história, começo, meio e fim. Claro que não vinha com detalhes, mas vinha todo o argumento. E eu escrevia num bloquinho que ficava do lado da minha cama e dormia de novo. Pimba. No outro dia eu olhava algumas coisas, não tem lógica nenhuma. Não dá pra aproveitar isso aqui, são, né, totalmente sem pé nem cabeça. Outras vezes era perfeito. Mas isso aqui é genial, como é que eu consegui fazer isso? Aí as pessoas me disseram, olha, tu tá tendo aí, na verdade, um espírito, né? São espíritos que estão indicando, aí tu tá fazendo psicografia, cara. Né? Na verdade, tu não tá sonhando com isso aí. Isso aí é alguém lá
lá do mundo espiritual que te dita essas coisas para que tu produzas. Pode né? ser, mas eu Não prefiro sei, eu prefiro que seja o meu inconsciente. eu prefiro a ideia da criatividade de quando a gente Isso funciona bem. vou Isso descansar, vou dar aquela descansada totalmente pra descansado, internalizar relaxado. e aí sair a coisa mais... Todos os conteúdos, aqueles conteúdos... Tu né? falou, que tu pesquisou, Tudo que tu já olhou durante a vivenciou, vida, enfim, tu faz o download ali e tu aproveita aquele material. Então, o que aconteceu? Saíram 50 contos, dos quais a gente fez uma seleção daquilo que realmente a gente achava que era o melhor. O processo do Felipe é outro, né? No caso, mas no meu caso, os contos foram contos sonhados. Todos foram sonhados. Ou pelo menos 90% deles foram sonhados, né? Não quis mais realizar essa experiência porque ela é extremamente cansativa, né? Imagina que tu te propor a acordar e anotar tudo que tu, né, teve aquele insight ali, é muito cansativo. Tá? Então, durante uns 7, 8 meses eu anotei tudo, tá? Tudo que eu consegui. Não comecei a escrever imediatamente, obviamente, né? Eu fiz aquelas anotações, selecionei, viu o que tinha alguma lógica e depois comecei a escrever. Tá? Então não dá para dizer que é uma experiência surrealista, porque na verdade o surrealismo pressupõe que tu trabalhe totalmente de maneira que não haja interferência do plano consciente. Então, na verdade, o princípio disso aí era meio surreal, né? Digamos que veio do sonho, mas aí é uma interferência, né, do plano consciente, do domínio da técnica, enfim, não tem como fazer de outro jeito, né? E aí saiu esse livro. E o livro agora que eu me propus a escrever, que é esse livro de História da Física, é o resultado dessa experiência de livro de contos, né? Quer dizer, o meu domínio da técnica de escrever, no caso, né? Somado à pesquisa que eu fiz de história da física. Eu não entrei na questão matemática da física de maneira nenhuma, eu sou péssimo em matemática. Agora trocamos o livro, né? Voltamos pro livro da física. Que eu falei sobre o livro. Sim, daí sobre o livro veio de pra contos, esse e daí pra voltou dizer de pro onde outro. saiu A ideia de fazer, escrever o conto da física. Exatamente. Então, o que aconteceu? Eu entrei com o quê? Eu entrei com a minha técnica de escrita, com a minha pesquisa histórica, e o Carlos Leite, meu aluno, né, meu ex-aluno, que hoje em dia ele é professor da rede pública estadual também, professor de física, e também está se pós-graduando na área de física, se não me engano, na área do ensino mesmo. Ele está se dedicando a essa parte do ensino da física. Né? Ele é um rapaz extremamente dedicado e sério. Né? E aí o que ele entrou? Ele entrou como a pessoa com quem eu debatia os temas. Tudo isso durante a pandemia. Veja só, isso facilitou porque aí nós fazemos isso por telefone, né? Tá. William, antes de tu continuar, só... Sim. Tem para comprar esse livro? Não tem mais. Quero ver se eu faço uma nova edição. Mas no momento a gente esgotou tudo que é de 2011. A gente vendeu tudo naquela época. Tá, e tem versão online? Não tem versão digital? Não, eu até tô pensando em fazer isso. Tô pensando em... que eu não sei assim, ó. Eu fiquei muito tempo pensando em como eu faria para colocar ele online. Eu ando pensando em ver se alguma editora, até mesmo a editora que vai publicar provavelmente o nosso livro, que é a editora Sulina, né? Através do Luiz Gomes, que é um dos donos da Sulina, né? É um cara, ele é um filósofo, né? Um cara que tem um enorme conhecimento, né? Uma pessoa e um conhecimento literário gigantesco. Né? Eu quero ver se ele me dá umas dicas para a gente colocar gratuitamente esse livro. Esse livro a gente não pretende mais ganhar dinheiro com ele. Tá? Ele se pagou na época. Tá? Então, atualmente eu quero colocá-lo apenas em circulação. Tendo plataforma para botar download não é difícil, né? Só um PDF aí. Eu não tenho interesse mais em ganhar. Né? Por página e... Aliás, convenhamos, né, pessoal? Eu acho que hoje em dia, assim, ó, pessoas como eu não pode ter pretensões de ganhar dinheiro com literatura. Tá? Sei lá, né? Não, no Brasil não existe isso, na verdade. Literatura de ficção, por exemplo, é praticamente impossível. Só se tu ganhar, por exemplo, um concurso literário, se tu tiver um sindicato que te banque, enfim, funciona assim, tá? Ou se tu tiver dinheiro e quiser realmente publicar um livro bancando tudo.
Se tiver também dinheiro, dá. sempre dá, né? Sempre dá. Se tiver dinheiro, Mas não é o meu caso. a vida é uma festa. A vida é uma festa. Então, o que eu fiz? Tudo dá, só tem que ter dinheiro. Tem Mas que ter tudo dá. dinheiro. Então, o que eu pretendo fazer? Eu pretendo colocar para as pessoas essa produção, né, online. Né? Ainda estou vendo como é que eu vou fazer isso aí. Que tipo que plataforma seria melhor, né, para colocar isso à disposição. Pensei em fazer também os contos com áudio, fazer um audiobook para que pessoas com deficiência visual possam também. Talvez seja até interessante, seja uma coisa bem interessante, é uma coisa que eu sempre pensei, mas aí eu teria que ver mais vozes, né, não apenas a minha, né, ficaria muito chato, né? Até porque tem personagens femininos, né? Eu vou ter que fazer aquela vozinha fininha, oh, meu amor, né? Não vai dar certo. Né? Então vamos ter que fazer um negócio diferente, né? Talvez a gente conseguindo uma equipe. É que com a pandemia também teve esse problema, né? A gente não consegue. Tu consegue fazer um trabalho assim como vocês estão fazendo aqui. Eu, no caso, já tomei as 2 doses de vacina. Né? Os meninos, eu não sei se já tomaram. Agora, daqui a 2 semaninhas toma a segunda. Pois é, estão perto, né? Também é então, Pfizer, aí demora eu mais. também tomei a Pfizer. Tá passado? E doeu não. Eu fiquei bem ruim, bem grog. Cacete de agulha? Cacete de agulha. Não, eu fiquei grog. Fiquei 24 horas mareado, né? O pessoal tá dizendo ali, ó, ele empresta essa tua edição aí, Rafael, não é minha, é do William. Não, mas eu vou logo colocar isso aí, eu até tenho que ver isso aí E certinho. o Johnny Bert, ele falou, ó, bota no Kindle Direct Publishing. Opa, Não sei se boa. cabe de graça, mas tem por um valor baixíssimo, como R$1 ou R$2. Boa, vou fazer isso aí. E o Kindle é legal, é através da Amazon, né, o Kindle. É isso, E aí eu fica sou um disponível, usuário do Kindle, né? Então, daqui a pouco dá pra... Sim. é Eu um vou caminho. ver isso aí, eu vou ver esse caminho, né? Geralmente quem vê isso aí pra mim é o Felipe, meu filho, né? Porque eu sou meio manco pra essas coisas, né? Mas tendo Então, PDF, acho não, que... tem vai, tudo vai, certinho. vai. Eu sou meio manco no sentido assim de... Eu não sei usar essas coisas mais modernas, assim, de como colocar isso aí online, enfim. Sou meio atrapalhado, né? Enfim, eu não sou da geração... Eu sou uma pessoa que uso os meios digitais, mas assim, ó, não é natural em mim, né? É uma coisa que eu tive que forçar, né? E... É a vida, né? É a vida, né? E atualmente mesmo eu estou trabalhando com ilustração digital, que é uma coisa nova para mim também, né? Então assim, ó, tô aprendendo a pintar digitalmente. Não foi fácil, foi um choque, né? Eu tava dizendo para os meninos aqui, eu até o ano passado eu trabalhava com aquarela, pintura acrílica e trabalhava com bico de pena, né? Que é uma técnica muito difícil, o nanquim, né? Muito complicada. E o investimento que eu fazia era alto, né? Um estojo de canetas coloridas, por exemplo, né? Elas estão em torno de 160 a R$200. São produtos importados. Aquarelas boas são caras. Tem a questão do espaço, que tu precisa de espaço. Enfim, mas sabe uma coisa? Eu vou tentar. Então, primeiro assim, ó, eu trabalho com Corel também. O Corel me ajudou muito a entrar por esse caminho, né? O Corel facilitou para mim a minha vida. E comprei a mesa digitalizadora e primeiras tentativas foram tenebrosas, né? É muito frustrante, né? Muito frustrante. Já porque, tentei também. Meu Deus, eu não vou conseguir nunca me adaptar com isso aqui. Hoje eu tô fazendo aqui olhando pra tudo. tela, né? Fica, eu não consigo Faço praticamente qualquer coisa, né, com mesa digitalizadora e eu tenho ela aqui, sei lá, não chega faz 6 meses. Não faz 6 meses. Faz pouco tempo, né? Então, assim, foi bom, porque na verdade eu apenas tive que retreinar minha motricidade. Estava acostumado a trabalhar com pincéis, com lápis, com canetas, né? E aí eu reaprendi a usar a caneta digital e, puxa, é um negócio, né? A gente tem que se render, o negócio funciona, né? Funciona. Se tu sabe desenhar, tu vai saber desenhar em qualquer forma, de qualquer forma tu vai ter que... É prática, né? É prática. É prática, É só tu se saber habituar e utilizar ter o boa equipamento. vontade, né? É equipamento, né? E eu também trabalhei, eu voltei na verdade a trabalhar com ilustrações para valer mesmo, foi graças aos meninos aqui, né? Na verdade, a Isabel que tá aqui do lado aqui, a assessora, que fez a agente do William, que ele já disse que vai deixar de herança as coisas dele. Vai deixar tudo A Isabel, que é amiga do Rafael e do Boneco, ela me disse assim, tem uns amigos meus que trabalham com camisetas, que são pessoas muito assim legais.
né? Eles fazem coisas lindas, não sei o quê. E aí, assim, quem sabe eu te apresento para eles e tu manda umas ilustrações tuas para ver se eles se interessam em fazer. Eu mandei e deu certo, né? Então, na verdade, a gente terminou fazendo uma parceria boa, né? Tem vários desenhos meus aqui atrás. Esses aqui, vocês Que ainda são desenhos manuais, né? São feitos à mão ainda. Aquele não ele é, é esse aqui misto, não, né? esse aqui não Alguns esse são é misto. mistos, outros são feitos à mão mesmo. Tá? São feitos com aquarela ou com lápis com canetas especiais, né? Para pintura. Pega umas né? aí dele. Enfim. E hoje eu trabalho com, né? Trabalho tranquilamente com esse tipo de tipo isso aí é feito à mão. Tá? Colorido à mão. Stormtrooper. Então, naquela época. Gatinho. Isso também, ó. Isso aqui é manual. É um trabalho feito manualmente. Né? E aí os meninos passam para o Corel e do Corel eles fazem a impressão, né? Fazem a impressão das ilustrações. O que é uma coisa muito legal, né? Então, na verdade, para mim foi uma forma de ver as minhas ilustrações aparecerem, né? Saírem lá dentro da minha casa, né? E fiquei muito feliz com isso. Essa aqui eu E acho a muito partir massa. daí, a partir daí é que foi legal, porque a partir daí é que eu fui produzindo, né? Eu comecei a produzir muito. Aí deu um incentivo legal para mim e eu me senti realmente um ilustrador. E agora fazendo as ilustrações do livro, aí eu me senti mais. Então, se alguém quiser as ilustrações para fins comerciais, ilustrações para livros, eu quero fazer um livro de poemas, eu quero fazer um livro... Pode me chamar que eu faço. Muitas vezes eu não cobro nada, eu só gosto mesmo de estar na muvuca, estar participando, né? Enfim, fazer parte do ambiente cultural, até porque, como a gente estava falando agora, a parte da cultura é a parte que está mais foi profunda. Claro que a parte do trabalho, a parte econômica do Brasil, né? Isso aí está destruído. Mas a cultura, eu sei porque eu tenho muitos amigos meus ligados à cultura e que passaram fome nesse período. Fome, passaram necessidade, não tinham dinheiro, ou não tem dinheiro para pagar um aluguel, enfim. Mas aí eu vou passaram ter que botar uma grandes lenhazinha na dificuldades. fogueira aqui. Sim. E é justamente porque eles passam fome que tu tem que cobrar pelo trabalho. Não. Pra No caso, ter essa cultura no meu caso, de não, aprender a valorizar sim. o artista. É que no meu caso eu tenho como viver, né? Isso não Assim, não é a minha fonte de renda. A verdade, tu é o Mas, estereótipo do artista de Porto Alegre. Do Brasil eu não sei, Isso. mas de Porto Alegre é. É o aposentado que quer trabalhar com arte. Típico artista porto-alegrense que é aposentado. Mas eu tenho amigos meus que vivem do teatro, que vivem, né, da parte técnica de teatro, vivem de música. Veio o Arthur aqui, E eles né? não tinham dinheiro para nada. Passaram grandes dificuldades. Né? Então a gente sabe que essa parte aí foi uma parte muito atingida. E aí voltamos à questão do livro de física. Por que eu e o Carlos resolvemos escrever um livro de história da física para iniciantes e essas coisas? Tá? Porque a gente não quer apenas fazer o livro, a gente quer fazer divulgação científica. A gente quer ir nas escolas públicas, principalmente, e fazer palestras sobre a importância da ciência, o valor da ciência, o valor do pensamento científico, porque nós temos uma cruzada agora também, né, para varrer esse fascismo cultural, né? Esse emburrecimento, esse negacionismo. Então a gente vai ter que trabalhar em cima das ciências para libertar as pessoas. A nossa pretensão também é escrever mais 2 obras. Um livro de história da química e um livro de história da biologia. Vamos ver se a gente vai conseguir. Levantar a mão, porque em vez de falar Fala, também senhor. só de... Porque o negócio aqui é tocar fogo no Vai, Eu tua tô convidada, com uma entendeu? engatilhada também, só tô É esperando tipo ele. assim, ó. Agora eu parei. Beleza, vamos falar sobre a iniciação científica, né? Falar sobre isso aí. isso, Legal. Agora pode mandar chumbo. Agora eu já falei tudo que eu queria falar. Mas aí é um livro de ilustração, que aí, beleza, trabalha com arte, com ilustração, e aí tu vai falar só da ciência? Por que não do como tu alcançou isso através da arte?
Porque, tipo, a escola já incentiva, Cara, não vou dizer eu vou- bastante, é. entendeu? Mas a parte de arte e cultura, que aí virou um paradoxo, aí Ah, eu virou, vou aí virou explicar hipocrisia, né? por quê. Aí, tipo, Por pô, quê? então tem que incentivar também Não, a parte quando eu de, falo ó, das gurizada, eu fiz ciências- aqui, ó, desenhando, Não, quer dizer, vocês é, podem não, chegar quando eu falo lá das ciências- desenhando sim, sim. também. Quando eu falo das ciências como um todo, inclusive as humanas, tá? E quando eu falar, obviamente, do livro em si, é óbvio que eu vou falar sobre a questão de ilustração, né? Até porque eu dei aula de artes, né? Eu sou pós-graduado em História da Arte, eu dei aula de Educação Artística também, além de História. Então, eu também gosto de fortalecer esse aspecto, né, da produção artística, né? Só que, no caso da publicação, publicar no Brasil hoje em dia é aquilo que a gente estava conversando. É muito caro e muito difícil. Então, o que, que as editoras querem? Livros técnicos. Sim, sim. Ah, não, eu falei especificamente Ah, da, não, da não, não. ida à Da divulgação escola, científica, entendeu? sim. Da ida à escola. Aí é um todo, né? É um todo. Aí é a questão da produção artística, da produção intelectual, né? Até porque a gente quer trabalhar com o pessoal da periferia, não com o pessoal, né, classe média, exatamente para que as pessoas possam perceber que, no caso do meu sócio lá, do meu parceiro, que é o Carlos, né? Mostrar como um menino que de um bairro periférico, né, conseguiu fazer um curso de física, conseguiu tornar-se um professor, conseguiu também ir para um mestrado na URGS, né, enfim, que é possível as pessoas, né, É possível. fazerem essas coisas, né, seguirem esses caminhos diferentes. E também dá com a né? arte. E também Esse é que nem é- todo mundo, exatamente assim, ó, nem todo mundo é voltado para a área das ciências da né? natureza. Eu, por exemplo, não sou uma pessoa. Eu gosto muito de biologia, adoro genética, né? Adoro física teórica, mas eu reconheço que as ciências da natureza não são exatamente, né, aquela coisa deliciosa, Atrativas. né? Atrativas. É Né? bonito quando o cara olha de fora, né? Eu tive um professor que dizia que quem estuda isso aí vai pra escola passarinho de manchado de óleo. Tive um professor de cursinho que disse. complicado. Ô, É Willicente, eu tenho uma sim. teoria na minha cabeça muito louca. Que, na minha opinião, o molde que é ensinado na escola, as ciências, não alcança o nível de maturidade das pessoas que estão aprendendo. Tipo, eu acho que elas não têm maturidade. Muita gente que se descobre gostar de física, de gostar de, sei lá, alguma coisa, descobre depois de uma certa idade ali, tipo, depois de 18, 19. Coisa que não alcança quando tá... Muitas vezes no cursinho, Não, né? não mostra de forma prática, né? Quando a pessoa começa a se preparar para o vestibular ou para o Enem, é aquelas coisas, mas isso aqui é legal, Isso é muito né? massa. Eu acho que é uma Isso questão de muito maturidade, massa, né? assim. E Sim. como é que se aborda isso? Como é que se muda Bom, isso? primeira coisa, a gente tem que entender que duas coisas, né? Que o cérebro das pessoas, especialmente dos jovens, ele ainda é bastante moldável, né? Ele está em construção. A gente está passando de certa maneira, do pensamento concreto para o abstrato. É uma fase, essa passagem é uma passagem que muita gente diz assim, é de tal a tal idade que acontece. Não é assim. Não quer dizer. Cada pessoa é uma pessoa, cada processo é um processo, e eu acho que o que acontece é que a escola não leva isso em conta. Né? Que tu está na transição do concreto para o abstrato. Então, muitas vezes os professores querem que tu entenda algo que completamente abstrato, e que tu não vê necessariamente onde tu vai utilizar aquilo não faz sentido, né? Muita coisa não fazia sentido. Pra mim E hoje não fazia meu sentido. Deus, isso aqui faz muito sentido. Eu ficava pensando assim, Tem umas coisas tão óbvias que tu olha assim, eu nossa. estou aprendendo logaritmo. A gente aprende a relacionar depois de grande. Eu Quando perguntava aprende. isso, eu perguntava para o professor de matemática, professor, qual é o sentido de aprender logaritmo? Aí o professor dizia assim, isso aqui é para agrimensura e engenharia e arquitetura. Eu sei que tem outras aplicações, mas ele, no caso, dizia isso pra gente. Eu não sei nem o que é agrimensura. E eu dizia assim, mas eu não vou para essa área. E eu assim, eu odeio a engenharia, eu não quero nada com isso, né? Então, assim, é um sofrimento, entende? Aquilo ali era uma tortura. Para que eu estou aprendendo? Professor de biologia, partes da pena da ave. Massa. Eu gostava. Tu lembra? Eu gostava, cara. Eu gostava. Mas pensa bem, isso é cultura inútil.
Essa é Partes da pena da ave. Mas daí falta aquela, tipo, pegar as matérias, multidisciplina e se encaixar. Fora que nós encaixar. temos Tá aprendendo gavetas. sobre Sim. tô aprendendo sobre as aves, as Tu partes pode da trabalhar pena. com Começa a física, com trabalhar ave. física junto. Sim. Daí tu... Só que assim, agora como faz sentido porque essa porra existe. as ciências foram colocando, né, as disciplinas em gavetinhas fechadas, e a interdisciplinaridade ainda é um mito, é uma ficção, ninguém consegue fazer, poucas pessoas conseguem fazer isso aí. Poucas vezes eu vi isso acontecer. Na verdade, o professor tem que ser interdisciplinar em si. Ele tem que ter um conhecimento mais amplo. A maior parte dos meus colegas professores diziam assim para mim, não, eu não passo isso aqui. Eu sou professor de literatura e língua inglesa. Eu não dá. Sabe? Eu não venho com isso aqui, com esse tipo de coisa, porque eu não vou alcançar. Tá? Eu não vou conseguir fazer essa ponte, porque eu não sei o outro lado. Às vezes não precisa fazer ponte, às vezes um binóculo ali já tá funcionando. Já. É que assim, é difícil assim. E há outro aspecto também que dificulta a aprendizagem, que é isso que a gente estava falando, é uma coisa bem simples. O ser humano é uma criatura hedonista. Nós somos movidos pelo prazer. E se aquilo não nos desperta prazer de forma alguma, nosso cérebro rejeita. Especialmente o jovem hedonista. Meu Deus do céu, o jovem é a criatura mais hedonista que existe. Então assim, como é que tu vai querer que alguém sinta prazer naquilo? É uma tortura, né? Tu colocar um aluno em sala de aula, às vezes tu quer que o aluno aprenda sobre as revoluções inglesas do século XVII e XVIII. Aí tu fica pensando assim, puxa vida, eu vou ter que achar um jeito de ensinar isso de uma maneira que ele consiga sentir alguma satisfação nisso. Né? Eu vou ter que descobrir uma forma, porque senão eu vou encher o saco do cara. Por isso que eu acho que a multidisciplina é boa, porque em algum lugarzinho ali, vou puxar geografia, vou puxar física, vou puxar algum canto, o cara vai se apegar. Agora, se ensinar só isso como isso, é muito fácil ele se perder no caminho. E outra coisa que eu acho que falta a educação, que é uma coisa que eu me arrependo, que eu acho que foi a minha falha como professor, foi que eu sempre quis ser neutro. Primeiro que neutralidade não existe. Né? Não existe neutralidade ideológica. Mesmo a negação já é uma posição. Né? É porque, na verdade, o pessoal da minha geração, né, a geração da Constituição de 88, por exemplo, eram pessoas, ou são pessoas, né, que acreditavam que as pessoas teriam a liberdade de pegar as informações e construírem sua própria forma de pensar. Isso não aconteceu. Né? Então, por que eu me arrependo? Eu acho que eu deveria ter feito um trabalho mais engajado e mais ideológico. Aí vão dizer, pô, mas tu queria O que então tu fazer... quer dizer? O que tu quer dizer com ser neutro? Neutro no sentido assim, olha, eu te dou aqui a versão... Por exemplo, né? Um exemplo assim, ó. Eu vou te dar a versão sobre a escravidão indígena. Uma versão. E aí eu vou dar uma versão de um historiador mais à esquerda. Então eu te dou as duas versões. Aí, claro que tem mentiras ali do pessoal da direita, tem muita mentira, né? O Leandro Narlock, por exemplo, é um baita do safado, né? Aquele livro que ele escreveu sobre história é ridículo, né? Mas enfim, eu posso pegar ali versões diferentes da história, visões diferentes. Né? Hoje mesmo eu estava ouvindo um cara que estava defendendo Napoleão Bonaparte. Pô, mas Napoleão tem um lado tirânico. Um cara que também estava falando sobre o Getúlio. Né? Getúlio deixou uma obra maravilhosa no Brasil, mas ele tem um lado do Estado Novo. Ele não mandou torturar diretamente as pessoas, mas ele está ali, né? Ele é o executivo. Ele não mandou a Olga Benário para um campo de concentração nazista, mas foi o STF da época que mandou. Enfim, é difícil tu tem que apresentar os lados. E aí o aluno conseguiria, pelo seu livre-arbítrio, tá? Pelo seu entendimento, formar sua convicção. Isso seria o ideal. Mas aí o que aconteceu... Tá, mas... Olha só. Sexta-feira veio Marçal aqui. Marçal.
tá? Sociólogo sim. não, cientista social, tu acha que viu, Sim, né? eu vi, Cientista social. muito bom. E ele coloca algo, eu vou fazer exatamente... não, sim. ele falou depois, ele não falou online, isso. Ah. Vai ser surpresa. Oh, Que, na verdade, A gente falou sobre isso. acabou, mas a Sim. gente ficou mais Aí 3 ficou horas. até 10 horas da noite conversando aqui. Ele falou sobre neutralidade, né? Como professor atualmente, né? Como ele dá aula. E aí ele diz assim... uma das formas é passar neutramente. Estou te dando o fato. Esse aqui. Não estou me posicionando. Estou dando o fato. E outra forma é passar como se eu acreditasse naquilo. exato. Beleza? Como se eu acreditasse naquilo. As duas são uma forma, vamos dizer, entre aspas, sem posicionamento. Quer dizer, passar como se eu acreditasse naquilo parece que tu te posiciona daquele Porque jeito. Mas não necessariamente. emocionalmente, o seu aluno se identifica contigo, ele vai se identificar com a tua versão. Por exemplo, eu tive um professor de religião na faculdade e ele era luterano. Mas era impressionante, porque ele dava aula de Umbanda e tu acreditava que ele era de Umbanda. Tipo, ele passava, falava, Sim, sim. mostrava e tu ficava, cara, tanto que a gente teve que perguntar, tá, meu, qual é? Era óbvio, porque era na Ubra, né? Ele era óbvio que era luterano. Daí a gente perguntava, mas qual é que é a tua? Sabe, dele, eu me enquadro mais aqui e tal, não sei o que. Mas toda aula que ele dava, parecia que ele tava ensinando... Que bom, né? Esse é um professor bom. Então, o que, tipo assim, qual é a neutralidade que tá te referindo? Essa é a neutralidade. Essa de Sim, mostrar, de se colocar posicionar. as várias facetas das coisas, né? De maneiras que o aluno possa Sim. se identificar ou fazer o seu juízo, né? O problema é que aí tem um outro aspecto que a gente não leva em consideração, que o aluno fica 4 horas contigo e ele fica o restante do tempo... Viajando. Não, no seu ambiente familiar, Sim. no seu ambiente de afetividade, com seus amigos, né? A formação familiar é muito importante, né? Então, na verdade, a gente imagina que tu estás fazendo ali um serviço para o aluno, mas na verdade tu não está tentando conscientizá-lo da sua condição de proletário, da sua condição, especialmente alunos de idade de periferia, né? Tu não está fazendo um trabalho de consciência de classe. Eu acho que é isso que falta. Não era dizer assim, ó, pessoal, eu sou do PSTU, eu sou do do PT, eu sou... Não é isso aí. Deixar mais claro as divisões sociais, assim. Colocar as coisas de classe, para que a pessoa se identifique, olha, eu sou Sim. isso. Né? Meus valores são esses, eu tenho que lutar por esses direitos que me são negados. Sim. Então eu acho que a educação tinha que ser mais cidadã. Entendi. Cidadã, no caso assim, para que a pessoa saiba quem ela é, qual sua condição social e quais são os seus algozes. Quem é que manda na sua vida? Quem é que determina as coisas? Sabe? Então eu acho que esse é o trabalho que deveria ser mais, né, melhor trabalhado, que a escola deveria fazer. O conteúdo em si, o conteúdo programático, gente, muito professor pensa assim, será que eu vou vencer esse conteúdo? Meu Deus, não deu para vencer esse conteúdo esse ano. E aí vai ficando, como é que vai ser? Recuperação. Gente, o MEC vai bater aí, né? Gente, não, pior que não tem isso aí, né? Não tem, Mas aí tem aquela cobrança. A autocobrança. Né? Mas aí assim, aí, Toda semana. aí o outro professor que pega no ano seguinte diz assim, sabe, olha aí, ele não deu metade da matéria ano passado. Agora sobrou tudo para mim. Tá? Gente, quando na verdade, assim, essas coisas todas são pouco relevantes para a formação da cidadania. Então eu acho que a escola tinha que trabalhar mais com a questão cidadã. Sim, não mas... apenas no sentido do político, no caso, não político partidário, mas no sentido político, ou seja, viver na polis. Sim, viver na polis. De indivíduo. Né? Isso, de indivíduo. De localizar o as próprio pessoas. Aristóteles vai dizer que tu é um Sim. ser político, né? Então tu tem que, né? Tu vai ter que viver em comunidade, tu vai ter que dialogar com as pessoas, né? E eu acho que é isso que a gente tinha que ter construído, precisa construir melhor na educação. Só que aí tu tem aquela questão dos conteúdos, os famosos conteúdos. O que tu vai fazer com esses conteúdos malditos? E se tu não trabalhar os conteúdos, muitos professores diziam pra mim assim, se eu não trabalhar os conteúdos, o que eu vou trabalhar? Porque foi isso que eu aprendi na faculdade. Vai pegar esse O que eu vou fazer? E vai jogar pra dentro da vida, né? O que eu faço com isso? É difícil, né? Então assim, eu tenho que vencer os conteúdos. Então, na verdade, o que aconteceu foi que nós formamos uma geração de pessoas que pouquíssimas são reflexivas. Pouquíssimas têm engajamento
político, não político partidário, nem ideológico. Não, até ideológico sim, porque ideologia é uma coisa mais Mas complexa. refletem sobre... Mas é isto. Eu preciso me posicionar, eu preciso saber quem eu sou, quem são meus exploradores, quem me usa, quem me apoia. Eu acho que é esse tipo de coisa que faltou construir, que ainda não é construída na escola. Talvez isso seja uma das coisas que eu poderia ainda fazer na vida, é tentar fazer palestras a respeito disso. Né? Porque eu acho que é isso que estava faltando. Ah, mas aí fica só os professores de humanas? Não. Eu acho que aí cabe à escola. A escola como instituição. Né? Mas, por exemplo, tu tem a escola de onde eu me aposentei, por exemplo, a nossa diretora, com quanto a respeite, enfim, né, como profissional, né, ela é liberal. Tá? Então, ela é liberal mesmo. Tá? Liberal no sentido de que ela acredita na ideologia liberal. Indivíduo, liberdade do indivíduo. Mas não, é mais, no liberalismo econômico. Ela, inclusive, é uma pequena empresária. Tá? Então, assim, ela tem aquela visão da meritocracia, tem todas aquelas coisas. Gente, aquilo ali, assim, ó, se aquela pessoa que está liderando a escola, ela é uma líder. Ela é uma líder. Tá? Então, assim, ela termina passando para o corpo de professores, para o ambiente, esse tipo de pensamento. Né? Então, assim, é mais complexo do que simplesmente um professor ou dois professores ali das humanas. Professores de história geralmente são os malucos, né? E aí, aqueles professores ali engajados, digamos assim, aqueles são os que vão fazer esse trabalho aí. Não. Tá? Tem que ser assim, ó, isso tem que ser um trabalho de escola. Escola como um todo tem que pensar, tem que ter uma proposta pedagógica libertadora, emancipadora para levar as pessoas para frente, como cidadão. É isso que é o mais importante. Mas tu acha que ela, como liberal, não gostaria de mostrar a posição das pessoas? Por quê? Não, porque na verdade ela é uma liberal à direita. Tá, a gente sabe que o liberalismo... Eu não entendi a relação. Uma coisa é as simples. Pessoas colocarem como cidadãos, outra coisa é ela ser de esquerda, de direita, de liberal, enfim, isso não importa. O liberal de maneira geral, ele não acredita que essas questões sociais sejam relevantes. Ele acha geralmente que as questões sociais se resolvem mais ou menos dentro daquela lógica da mão invisível do mercado. Tá? Segundo o Barçal que veio aqui, inclusive os liberais já pensam que sim, tem uma lógica social, um apoio social que tem que acontecer. Claro que tem liberais tem liberais menos, né? Mas digamos assim, ó, esse liberal que essa pessoa que é construída assim, ó, dentro daquela visão de que eu trabalhei muito na minha vida e que eu tenho os méritos e que na verdade basta que tu te esforce dentro do sistema capitalista que tu vai conseguir. Né? Esses dias mesmo eu estava passando de carro num sinal e havia um rapaz... adoro esse sino. Ó, padre. Havia um rapaz engomadinho, né, com gravata. A gente vê que ele provavelmente é evangélico, né? Pelo tipo de roupa que ele estava usando, é a roupa que ele deve usar no culto. Não, nada contra os evangélicos. Né? Testemunha de Jeová. Não, é bem típica mesmo, aquela roupinha de culto. Né? Só faltava a Bíblia embaixo do braço. E ele tinha um cartaz, levantava um cartaz e estava vendendo, acho que quindins, alguma coisa assim. E dizendo que a paçoquinha. Que ele era um empreendedor, que ele queria a nossa ajuda para se tornar um empresário. Essa visão da teologia da prosperidade, enfim, esse tipo de visão errada, né? A pessoa tá ali, né, uberizada na vida ou mais, é um lumpen, né? E ela acha ainda que ela pode se inserir dentro do sistema. Ela não quer lutar contra o sistema, ela quer se inserir no sistema. Tá? Então, assim, esse tipo de visão é a visão liberal. Tá? Do liberal mais radical. É claro que existe um liberal ideal, tá? Que é o liberal clássico. Tá? O liberal clássico, que no Brasil eu acho que não existe. Tá? É difícil de ver mesmo. Eu acho que principalmente esse tu falou do empreendedor, Sim. É aquele lance assim, ele tá fazendo aquilo porque ele quer ser um empreendedor, porque ele tá escolhendo aquilo, porque ele tem essa visão de vida. Esse é o problema.
né? O ponto é esse, tipo assim, eu quero fazer isso desta forma, eu gostaria Sim. de fazer isso, qual é o caminho que eu devo percorrer esse? Beleza, tem essa escolha. Agora, não tem outra coisa pra fazer, vou ter Sim. que ir, entendeu? Aí eu acho que é Somos ruim. escravos do Aí eu dinheiro, concordo, sim. aí eu concordo que é uma visão errada. Sim. É tipo, Sabe? sabe? Escravo do dinheiro. Eu sentei tem numa que ganhar cadeira, dinheiro. Não tenho escolha. Eu tem não que tenho ganhar escolha, dinheiro. vou fazer isso aqui, Há entendeu? 2 meses eu sentei numa cadeira de barbeiro, não vou dizer aonde, obviamente, em que o rapaz, o cabeleireiro, me disse assim: acabei de abrir meu negócio aqui, eu sou um empreendedor, eu me interessei muito pelo Partido Novo, né? Eu acho que é isso mesmo que as pessoas têm que fazer. Eu fiquei na minha, né? Só desejo muita sorte pra ti, enfim, né? Espero que consigas, né? E já fechou. Então o empreendedorismo dele certamente não funcionou, né? Então ele viu, não, convenhamos, né? Tem o curso de cabeleireiro, de barbeiro, que é mais fácil de fazer, né? Tem um em cada esquina, um barbershop em cada esquina. Então as pessoas estão se iludindo em relação a isso, né? E quando eu me refiro à questão do liberalismo, é que assim, que também tem que ter uma certa visão social. Vamos dar um exemplo aqui, não é uma pessoa que eu admire maravilhosamente bem, mas o jornalista aquele da Band, ai meu Deus, aquele que criou o termo petralha, né? Da Band eu não assisto muito a Band. É da Band News ou a Band Não, Band? da Band, Ah, né? não, então não vou saber. O Azevedo, tá? O Reinaldo Azevedo. O Reinaldo Azevedo, tá, ele é vamos dizer assim, ele é um liberal clássico. A leitura dele, a formação dele é de um liberal clássico. E ele se preocupa com questões sociais, ele demonstra um interesse, né? Ele sabe onde é que está o problema, mas ele ainda defende que a iniciativa privada deve prevalecer sobre o Estado sempre. Tá? Ele é contra estatizações, ele é a favor de privatizações, enfim, ele tem um ideário, tá? Mas ele é um democrata. Tá? E ele é uma pessoa de um nível intelectual elevado, certo? Com esse tipo de liberal é possível ter uma conversa, sabe? Só que no caso que eu me referia de uma escola onde a formação é tacanha, é pequena, né? É no máximo ali a graduação, as pessoas não passaram da graduação, tá? Muitos professores têm pós-graduação, né, feito em fundo de quintal, né? Essas pessoas não conseguem ter uma visão de educação libertadora, né, de uma coisa maior, de uma educação cidadã. O problema não é ser liberal, o problema é que a pessoa é tosca. Sim, mas é que a formação Ela não está tosca. conseguindo ser, Sim, o que a gente falou antes, neutra o suficiente para passar. Esse liberalismo aí de ouvido, que tu nunca ouvido? leu nenhuma obra liberal. Que é a mesma coisa do esquerdismo de ouvido, que acontece pois é. também. Que Aliás, tipo, eu sempre dizia assim, ó, eu tive muitos colegas de faculdade que eram marxistas de ouvido, né? Marçal falou a mesma coisa aqui, tu né? já leste, Ninguém leu o bagulho. Tu já leste o Capital, cara? Tu já leste, pelo menos, o Manifesto Comunista? Tu já leu? Não li, mas eu vi um vídeo no YouTube. Sim, Por favor, né? Por favor. Isso Nem o audiolivro, né? Não, imagina. Eu digo que eu não li mesmo, não li pronto. Não, mas tudo bem. É que a minha geração é a geração do livro. Digamos assim, para mim foi complicado. Eu leio em média 32 livros por ano. É uma média baixa. Mas, comparando ao brasileiro de maneira geral, eu leio bastante. Baixa, né? Tá? Não é baixa, Eu considero baixa. Tem amigos meus que leem 100, 150 livros por mês. Né? Leio muito, né? Muito mais do que eu. Eu agora, em razão de ter que escrever esse livro, né? Depois que eu fiz aquelas leituras, né, tenebrosas, eu tive que parar um pouco de ler para poder escrever, né? E a parte, digamos assim, a parte braçal é escrever, né? Então, durante os últimos meses eu tenho lido bem menos do que eu lia, né? Não consegui, agora que eu terminei todo. Ontem, inclusive, foi ontem à noite, é que foi todo o material para a editora, todo o material, né? Porque é complicado, é um negócio complicado. Então, assim, ó, todo esse tempo a gente fez uma profunda revisão conceitual para não ter nada que tu possa, isso aqui, tem dúvida sobre isso aqui, né? Uma revisão bibliográfica muito séria também, por exemplo, eu citei isso aqui, de onde é que eu tirei
Eu não fiz uma citação clássica, né? Não fiz aquela citação que eu preciso botar o rodapé lá. Sim, sim. Mas eu Onde é que falei do saiu? cara, tá? Onde é que eu tirei isso aqui? Então, tem que colocar uma referência. Essa bibliografia referencial, ela nos deu 2 meses de trabalho, né? Para colocar tudo isso, em organizar, pensar, pô, isso aqui isso aqui, de onde é? Tu pegou isso aqui, de onde? Que livros são esses aqui? Muitos livros em espanhol, muita coisa em espanhol, algumas coisas em inglês. Então, assim, tu tem que levar a sério, é uma obra séria. Apesar de ser uma obra voltada para um público juvenil, digamos assim, jovem, né? Tá levando Tem que ter conteúdo, levado. né? Tem, que até levar o conteúdo certo. o editor mesmo me falou que há pouco tempo atrás uma pessoa apresentou a ele um livro e ele simplesmente colocou no Google lá algumas coisas e ele concluiu, foi colocando. Então, esse livro foi todo copiado do Tá aqui o Google. livro, é. Foi tudo pegado, tudo chupinhado da internet, meu Deus, tudo de site. Pegou no site ali, pegou no site aqui, pegou no site ali. E aí tu pegou tudo e não se deu nem o trabalho de Escrever com as reformular, de próprias palavras, reescrever, né? Tu simplesmente pegou, roubou, te apropriou, aí ele devolveu o livro. Devolveu, não, isso aqui eu não vou publicar. Isso aqui não sei o que dá pra dizer, isso é estelionato, né? É uma forma de estelionato. Tem né? uma pergunta muito louca. Sim. A história, na minha visão, é uma só. Por que é tão fácil de relativizar, tanto para um lado quanto para o outro, assim, tipo... Na tua opinião, como uma pessoa que tu é professor de história, Sim, Por que é tão fácil relativizar um negócio que já aconteceu, tá ali na tua cara, ali, ó. O bagulho 10 anos atrás aconteceu. Quem conta o É conto aumenta um assim, ponto. ó, Né? é como eu estava falando a questão do Napoleão, por exemplo, assim, ó. Não, sim, eu É peguei como, por esse como a gancho. questão do Getúlio Vargas. Como é que tu vai julgar de 30 a 37 o Getúlio, de 30 a 34, depois de 34 a 37, depois de 37 até 45? E depois, no retorno do Getúlio, nos anos 50, são quantos Getúlios ali, né? E outra coisa, tu vai julgá-lo dentro do tempo dele, né? Dentro das referências que ele tinha a oferecer, diante da leitura do Getúlio. Por exemplo, eu descobri agora, há poucos dias atrás, lendo a obra de um amigo meu, que é o Juremir Machado da Silva, que é um grande escritor e historiador também, em que ele coloca que o Getúlio tinha um livro, que é o meu livro favorito, e era um dos livros favoritos do Getúlio, que era o Germinal, do Émile Zola, né? E tu vê, a gente leu a mesma obra e aquilo a mim tocou profundamente, a ele tocou profundamente, mas o tempo era outro, a forma de fazer política era outra, o mundo era outro, né? E os homens formados naquele mundo eram outros homens. Então é complicado, digamos assim, ó, tu pode descrever a história, mas a análise histórica e o julgamento que tu vai fazer sobre os fatos depende da tua ideologia. Mas é importante esse julgamento, tipo, na sala de aula? Eu acho que tu tem que mostrar... É isso que eu tentava fazer, mostrar os lados possíveis. Este lado... Tipo, esse aqui é fato. Isso aqui, Esse tá, aqui é o fato fato. é esse. O fato é esse. Tá? Aí as interpretações são essa e aquela. Sim, aí tu vai dizer assim, tá, foi o TSE, Isso é uma coisa que as pessoas Sim. veem o jornal hoje e não sabem fazer. Que é, tipo, lapidar o que é notícia de verdade, E o que é a opinião da pessoa. acontecimento e o que é a opinião. Isso eu acho que de repente poderia ser ensinado na escola. Saber lapidar o que é opinião e o que é fato. Eu posso dizer que assim, ó, que esta é a parte mais difícil. Sim, eu também acho Porque que é a as parte mais pessoas, difícil. não, porque de maneira geral as pessoas acreditam no que elas querem acreditar. Exatamente. O viés de confirmação é algo muito, muito forte no ser humano. Então, por exemplo, tem gente que continua... Assim, eu tive alunos, né, terceiros anistas que achavam que Hitler ainda tinha feito coisas boas pela Alemanha. Mas o professor, ele construiu as autobahns, ele recuperou o trabalho através enfim, tá, cara, mas... E daí? Tá? Aí depois ele destruiu. Né? Então, assim, o que tu vai julgar que o nazismo tem um lado bom? Como foi feito já. Então é complicado, né? Então, assim, o que eu tentei fazer durante a minha carreira? Tem que ver Apresentar friamente, né? as versões. As versões não. Fato histórico
e depois as versões. O que Eu vi desdobrou que, dali, né? eu vi que em alguns lugares dos Estados Unidos, em algumas séries, aliás, americanas, eles fazem uma coisa que eu acho que é bem legal, fazer os julgamentos. Eles pegam, por exemplo, bom, vamos pegar aqui Gandhi. Então nós vamos fazer um advogado de defesa ou advogado de acusação. Eu adorava julgamento no colégio. Muito legal Fazia isso. direto. Né? A partir daí é que tu pode... Por exemplo, o Sócrates usava esse processo, né, de Confesso que eu dialética, ganhei todos. né? Tem até uns que eu não deveria ganhar. De repente tu Provei uma vez num julgamento isso que não não é pra te existia ganhar. racismo no Brasil. Sim, tu pode Provei. conseguir. E sim. tipo, porque os caras Não conseguiram argumentar. Não não conseguiram conseguiram argumentar. argumentar. Eu peguei Sim. um monte de texto, isso, guri, Sim. louco desde sempre, né? Peguei um monte de texto dizendo que colocando como racismo, na verdade, não fosse uma questão de raça, fosse Sim. uma questão social, Social, mesmo, mais social. assim. do Que a gente vê sim. o negro e como lembra de periferia, não é porque ele é negro, é porque eu lembro de Sim. periferia. Sim. Daí é um racismo social, não racismo, não Sim. um E aí preconceito social. a gente Eu de repente ganhei. faltou a alguém dizer pra ti Faltou. que no caso do Brasil tem um racismo estrutural. Sim, Que é um faltou. racismo. Tem uma outra coisa. Eu é uma sabia outra que ia coisa. Sim, faltar mas, e passei por mas não cima interessa, deles. Eu porque no ganhei, caso foda-se. aí tu tá fazendo um julgamento, é como se tu tá fazendo uma disputa, né? Não, isso me ensinou muito, Sim. tipo, a contra-argumentar, porque Sim. eu tava pesquisando, eu tinha certeza que eu estava errado. Mas eu Mas tu sabia que eu tava tinha que provar argumentando, que eu sim. precisava. No caso, é um sofisma, né? É um sofisma. Tu tá ali falseando a verdade, mas tu tá fazendo isso de uma forma tão convincente que o teu sofisma colou, né, cara? Né? E isso é uma coisa assim, ó, é complicado. Eu ainda não sei ainda como abordar essa questão, assim, como é que eu vou abordar isso sem também agredir os colegas, no caso, se eu fizer palestras, no caso, porque eu não quero que também os professores se sintam agredidos, porque muitas vezes tu vai a uma palestra, os professores recebem lá um palestrante, e esse palestrante termina dizendo assim, ó, a culpa é sua, professor. O senhor devia ter feito isso, o senhor não faz isso, o senhor não faz aquilo. O palestrante Então, nunca deu aula também. Puxa, né? O palestrante nunca deu aula, e assim, né? ó, puxa, o professor já é tão massacrado e ainda vai ser cobrado dele essa iluminação, né? Puxa vida. Então, assim, ó, se tu for fazer alguma coisa, tu tem que apresentar assim, ó, o que está errado na tua análise, né? Na tua análise, e apresentar o quê? Uma proposta, né? Factível. Não adianta tu dizer assim, ó, vamos então fazer o seguinte, vários projetos e não sei o que. Não, tem, assim, de fato, como tu vai operacionalizar isso aqui? Como é que tu vai fazer isso aqui? Porque muitas vezes os professores dizem assim, olha, a ideia é maravilhosa, mas como é que eu faço isso? Muitas vezes os professores diziam isso pra mim assim, tá, mas como é que eu faço? Eu acho que julgamento Como é que eu é uma faço? ideia genial, assim, se o professor estiver Sim. apoiando. Que é Sim. uma coisa que não acontecia nos que eu fiz, o Sim. professor não apoiava. Daí Muitas eu vezes ganhava por quê? porque os Porque caras o não professor tavam. pensava assim, Eu era assim, nerd, foda-se. Os e o caras- conteúdo? Mas aí se eu for usar, quantas aulas eu vou usar pro julgamento? E aí eu não vou dar o conteúdo. Sabe? Aí passou aquele trimestre todo a gente discutindo. E aí muitos alunos que não querem saber, que estão, que saco isso aí. Eles vão dizer assim, professor não deu matéria. Agora vai cobrar uma prova, não deu matéria. É muito comum isso aí. Isso é comum. Sim. Então assim, ó, a gente vive um processo bem complicado. Por isso que eu no momento, eu me afastei, eu me aposentei há um ano mais ou menos, né? Um pouco mais de um ano. E eu tô dando um tempo. Tipo assim, eu tô me desintoxicando. Eu acho que é preciso criar um certo distanciamento para que eu volte a pensar nisso. Volte a pensar em trabalhar em escola. Claro que trabalhar em sala de aula eu não quero mais, nunca mais, né? É muito cansativo. Mas no sentido assim de ir lá dar esse apoio, né, aos meus colegas, né? Enfim, a educação, continuar, né? Minha mãe foi educadora também, né? Ela faleceu há 3 anos e ela trabalhou até os 72 anos. Porque ela amava dar aula. Ela só parou de dar aula quando ela não conseguiu mais ficar em pé. Né? Ela era uma pessoa admirável mesmo. Realmente, a educação para ela era uma coisa de alma. Né? Para mim é uma coisa mais técnica. Né? Eu sou mais técnico, no caso, que ela. Né? Ela era muito afeto. Né? E então, para mim, eu preciso refletir mais sobre isso para poder voltar com uma energia diferente e com um certo distanciamento, né? Em relação aos meus colegas, né? E, enfim, né? Willy, Sim, amigo. estamos Estamos chegando ao final. chegando no final.
Quando é que sai teu livro? Meu livro agora vai depender, assim, ó, nós estamos nessa parte agora, eu vou assinar, depois que tiver tudo ok, eu vou assinar contrato com eles. Com a Sulina? Certo, com a Sulina. Tá. Né? E aí é rápido, a coisa vai acelerar, né? Aí eles vão pra revisão, não tem ideia de como é que é esse processo. Cara, como é que é? na Tu passa o verdade, livro, tu assim, revisa. vai ter um revisor provavelmente ortográfico. Eu já fiz a revisão, mas sabe como é que é, né, cara? Os caras têm que... quando tu vai revisar melhor, né? Eu já Vai fiz que muitas passa, muitas revisões, eu sou muito chato pra isso, mas eu sempre tem erro. o cara fica olhando O o erro tempo se ali e sempre esconde, passa, O erro se Passa. esconde no cantinho ali e tu vê, pá, droga, errei, né? Então, assim, ó, na verdade, eu vou ver agora como é que vai funcionar, né? E a minha pretensão, assim, é de ficar rico, sabe? Na verdade, assim, ó, a minha pretensão, até se não ganhasse nada com isso, pra mim já seria bom, tá? Porque meu interesse é realmente trabalhar com divulgação científica. E se eu conseguir parcerias, por exemplo, eu preciso de um professor de química para trabalhar comigo nesse próximo projeto, eu não tenho. Eu Aí, tenho ó. um professor de Se biologia, tiver algum professor mas se tiver um olhando aí, professor de ó. biologia também daqui, eu tenho um professor de biologia em Florianópolis, mas é longe, né? Então ela complica um pouco mais, né? Que quiser trabalhar com essa linguagem de tentar chegar a uma história da química, uma história de biologia acessível a um público jovem, né? Eu gostaria de fazer, de seguir, até porque é a proposta da editora. A editora me pediu. Nós gostaríamos de ter mais duas, né? Aí já brilhou aqueles cifrões assim, dinheiro. Ficar rico. Né? Ó, que tá capitalismo opressor aí, ó. Opressora. A burguesia safada. Agora eu sou liberal. Né? Então, assim, eu pensei assim, puxa, isso aí seria uma boa, porque eu gostaria de trabalhar com essas duas, principalmente com a biologia. Eu amo biologia, eu amo química também. A física. Por que eu peguei a física? Porque eu odeio matemática. Aliás, eu odeio matemática porque eu sofro de descalculia. Eu tenho um problema, né? Descalculia é uma deficiência, né? Eu tenho descalculia, né? Eu já fui diagnosticado com isso, né? Então, assim, ó, pra mim era um trauma, né? Puxa vida. Então, assim, ó, eu rodei em física, inclusive no 3º ano do ensino médio. Tá? Então é mais uma forma de eu me vingar, né, das minhas deficiências. É um recalque, né? Tem um recalque lá, eu tô desrecalcando, né? Cara, eu rodei em humanas, eu rodei em português, cara. Eu estou desrecalcando um problema que eu trago lá do, né? Desrecalcando. Desrecalcando. Como? Né? Fazendo isso, tentando aceitar a física, né? Tentando entender a física, pelo menos no nível teórico. O Carlos, muito gentilmente, me apresentou equações maravilhosas, né? E eu, lindo. O que eu faço com isso? Adorei, amei. Aguarda. Então, assim, não, vamos usar isso aí, pelo amor de Deus. Isso aí vai afugentar os pobres dos leitores. Eu não quero nem ver isso aqui. Só tem uma ou duas equações no livro lá, mas é no sentido assim, ó, é uma ilustração, né? É só pra mostrar, ó, isso aqui existe, tá? Então, mas pode ter certeza, assim, aqui tem coisas, mesmo na física teórica, como a teoria da relatividade, que são pavorosas. Que mesmo teoricamente é preciso um esforço gigante para poder passar isso de uma forma mais simples e principalmente para desenhar isso. Sim, imagina, né? Então, é horrível. O último livro do Hawking que eu li, meu Deus do céu. Eu li assim com o Google do lado, assim, não tô entendendo isso aqui. E eu tentei exatamente. Não, teve dois que eu li que foram super de boa, seguiu o baile, assim. Mas o tipo último, meu Deus. Aquele livro inicial dele até a gente leva na boa. Mas aí chegam uns momentos assim que, meu Deus do céu, é muito complicado. Não foi. Né? Não dá. O último. Não dá, machuca muito a gente, machuca muito o cérebro. E tu tem essa questão. Toda a bibliografia que eu li, tudo que eu li muita coisa, tá? As ilustrações eram horrorosas, esquemáticas, né? Tipo aquela coisa, tipicamente professor de física, né? Faz um... Você sabe fazer linha quadrada e linha quadrada, curva, é isso aí. Tem todo o universo pra demonstrar, tá ligado? Eles botam uma linha e um bagulho e fica assim... Fluxograma. Oh, que legal. Pontinho. Isso. Então, assim, ó, isso foi uma das coisas que eu me ressenti. Então, por favor, vamos fazer uma ilustração que seja atraente, né? Que diz, puxa, essa ilustração é legal.
eu li, eu vejo essa ilustração, aí, agora eu entendo, com a ilustração, juntando o texto com a referência, ilustração, eu sim. consigo entender, né? É possível tu ilustrar as coisas. E na química e na biologia, eu acho que é um pouco mais fácil, principalmente na biologia. É mais visual. Eu acho que é mais Biologia, mais agradável, visual, né? Mais visual, né? História da química eu já comecei, inclusive, o livro. Né? Mas assim, não, chega, calma. Vamos respirar. Pé no freio, porque senão eu vou enlouquecer. Eu recém saí da física, agora já mergulhei na química, né? E aí quando tu vê, o cara tá Não, atochado de coisa e não sabe da para, onde. porque senão, senhor, eu não vou conseguir. Até porque a questão conceitual é uma questão muito importante nessas ciências. Se eu começar a cometer erros, eu vou botar o trabalho a perder. Então, assim, calma, né? Não adianta. Então, vamos tentar ver com uma pessoa, com um químico, né? Ou com um professor de química. Preferência professores. Eu acho que o professor tem mais sensibilidade para trabalhar nisso aí. Porque ele sabe o que acontece na sala de aula e ele entende um pouquinho do cérebro juvenil, que é diferente, né? Tu tem que apresentar a coisa com cobertura de chantilly, uns morangos por cima, né? Para fazer com que a pessoa comece a salivar e tenha vontade, né? Tu apresentar um negócio cinzento e 400 páginas acabou. Cheio de numerozinho. Nunca mais. E letrinha. Eu odeio isso aqui. Mas foi um prazer, cara. Assim, ó, até nem consegui abordar todas as coisas que eu queria abordar. Mas Mas isso aqui é assim, a gente fica falando, acaba nunca, né? mas Foi fala, fala. porque eu me senti assim que eu consegui falar sobre esse trauma que eu tenho com a física. A física. Eu fui a vários psiquiatras E hoje saiu, hoje tá saiu, tudo... hoje eu consegui, eu nunca conseguia. Foi pra internet Deitava e naquele deu. divã e o médico perguntava pra mim, qual é teu problema? Física. Física, mas que física? Ai, não posso te contar. Toda MRV. Não posso. Aí hoje eu consegui. Eu rodei física, rodei. Caralho. Que loucura. Ele quer indicar alguma coisa aí? indicar Sim. alguém, Gente. algumas pessoas. Pessoas? Indicar Qualquer qualquer coisa, coisa pode indicar. Indicar. Livro. O melhor livro. Claro, já li horrores de coisas que eu gostaria de indicar, mas assim, ó. Ray Bradbury, Crônicas Marcianas. É uma maravilha. Acho que todo mundo devia ler. Não pense que é uma ficção científica, assim. Não, é uma ficção científica, mas basicamente trata da sociedade norte-americana, tá? Com todas as suas mazelas, as suas belezas, as suas mazelas, principalmente as mazelas. Tá? É um livro, acho que é da década de 50, ou talvez anterior, não tenho certeza, mas é um livro que é famoso, né? E o Ray Bradbury ele trabalhou inclusive posteriormente, né? Em ciência mesmo, mas ele é um grande escritor. Filme que eu... Série. Bom, série, eu sou fã de séries europeias. Assisti 2 séries escandinavas, particularmente, que agora no Netflix são maravilhosas, que estão disponíveis. Uma delas é Katla, que é uma série trágica, no caso, uma série que vai mais para tragédia, mais para filosofia, né? Que é profundíssima, né? Que fala sobre... É uma espécie, assim, ó, basicamente, o que eu posso dizer? É do vulcão. É do vulcão, exatamente. É maravilhosa, uma série maravilhosa, uma série sobre... que se passa num vilarejo na Islândia, que está sobre uma erupção vulcânica, tá? E a população praticamente toda sai dali. O filme é todo em tons de cinza, verde, azul, verde, Sim, porque o ambiente lá acinzentado. já tem muita fuligem, Tu tem que ter, assim, ó, tu tem que estar preparado para isso. Tá? Tu não vai ver sol, não vai ver árvore, tá? Tu vai sentir dor, né? Mas ao mesmo tempo vai te fazer refletir sobre coisas maravilhosas, sobre a condição humana, tá? Tem ficção científica, é isso que é interessante, por incrível que pareça. É ficção científica, é fantástico, tem um lado de fantástico, né? E outra série escandinava que é recente agora do Netflix, que é Postmortem, que é uma comédia de humor negro. Que, puxa, o humor negro é uma das melhores coisas que existem, né? Eu não gosto de humor pastelão, eu gosto de humor negro, né?
E ele é extremamente humor negro, né? Muito, e é uma série da Noruega. Então, os escandinavos são muito bons nisso. Filme Beckett. Filme maravilhoso também. Netflix também, acho. Netflix também. É um filme que se passa naquele período de conturbação nos anos 2000, agora, pouquinho tempo atrás, quando a Grécia passou por uma grande crise econômica, né? É um filme que fala sobre um casal onde o marido é negro e a moça é branca. Os dois têm um sonho, assim, tipo aquelas coisas assim, ó. Vamos passar uns tempos na Grécia, ver como vão viajar, né? E aí eles vão para essa viagem, estão lá maravilhosamente bem naquela fase assim do romance que vem cá, meu neguinho, vem cá, meu amor, né? Aquela coisa grudenta, tá? Tô naquela fase, certo? E aí eles estão num hotel bem no centro de Atenas, perto da praça, aquela praça que é a praça perto do parlamento, né? E vai ter ali uma grande manifestação, eles pensam, não, mas isso aqui vai ter barulho, vai atrapalhar esse astral maravilhoso que a gente tá. Vão pro interior da Grécia, vão numa banda, né? Então eles saem de carro, alugam um carro, provavelmente alugado, né? Eles saem lá viajando por viajando, e aí começa o drama do Beckett, né? Quando acontece um acidente de carro. E aí não vou contar mais porque eu não vou dar spoiler, né? Mas aí que começa a história. Mas é uma história que tem um recheio político muito interessante, que fala sobre como os americanos tratam o restante do mundo, como o deep state americano trata o mundo, né? Como, como os embaixadores, como os cônsules, como essa estrutura trata, né, os países, mesmo os países aliados. Né? Só um parênteses bem idiota, bem idiota. A gente tem muito nojo deles, né? Procure no YouTube ET Peru. O que é... Peru. ET Peru. É um cara, tipo, que ele entra no Omegle, que é aquele negócio de vídeo, de chat, tá ligado? Não sei se você conhece o Omegle. Ele entra no Omegle e faz uma pergunta pros americanos. Tipo, pergunta em inglês, tá ligado? Como é que é a pergunta mesmo? Cite 5 países que tem na América. Daí, tipo, eles na América não tem país? Daí, tá, não. Na América, nos Estados Unidos da América não tem país. Mas e na América? Na América não tem país. Eles começam a falar, tá ligado? Do Texas, falam algo assim. Ele filme tipo, é muito engraçado. Muito bom. Porque, tipo, eles simplesmente não eles não têm noção do mundo. Tá ligado? Não conhecem, né? Tipo, eles perguntam, daí ele pergunta, tá, mas quem é que faz divisa com os Estados Unidos? Daí eles, não sei, porque tu fica assim, meu Deus, tá ligado? Sim. Tipo, de onde tu é? De que planeta tu existe? A educação deles, a educação secundária nos Estados Unidos é péssima, né? Muito deficitária, muito mesmo. Eu fiquei chocado, e não é um programa, aí, tipo, ele faz vários programas eu sei que fazendo assim, a mesma pergunta. Que a educação nos Estados Unidos porque todo mundo dá a mesma resposta. Sim. E a gente fica cada vez mais... Em que planeta fica a Coreia do Norte? E os caras não sabiam. Não sabe. Sim. Em que planeta fica a Coreia do Norte? Os caras não sabiam. Eu fiquei assim, chocado, tá ligado? A gente não falou em não falou não. Cara, sabe o que foi melhor nessa nossa conversa? Nós não falamos no genocida. Ainda bem, não vamos falar. Deixa assim. Gostaram? Deixa assim. Isso foi a parte melhor dessa conversa. Nós fugimos do Brasil real durante algumas horas. E a gente precisa disso. Precisamos respirar. Né? A gente precisa dessas coisas. Eu agradeço imensamente por esse momento em que eu pude sair de dentro desse inferno. E ficar aqui um pouco com pessoas maravilhosas, amigos, queridos. Né? Então é isso. Sabe que é só o caminho do Quest, né, William? É só chegar, né? Tem café, indicação? Acabou o café. Tem indicação? Eu não... Tu tem indicação? Eu não tenho. Eu tô lendo o nome do filme Chicago. de novo, né? Eu fiquei com vontade de ver esse filme. 7 Chicago é massa. Tu viu agora ou eu já tinha visto? Eu tinha visto já, mas eu vi o nome dele e dentro do assunto que o Willy trouxe, eu achei... É um julgamento, teve uma... Das Panteras Negras, né? Teve uma... eu quero assistir. Uma pancadaria em Chicago lá e
daí escolheram 7 pessoas pra Ah, ser eu os vi, eu representantes. assisti, o Foi filme é indicado ao Oscar, fantástico. né, e tal. Agora Ah, eu não tô lembrei. ligado. Foi. Sete Chicago é um filme maravilhoso, claro, assisti há algum tempo atrás. Assim, tipo, ele é bem... Grande bem, filme, né? bem comunicativo. Muito, assim, muito tipo, bom, né? Muito bom e assim, muito esclarecedor, né? É. E não tem aquele viés assim, por exemplo, dos Infiltrados na Clã, eu gosto muito do diretor. Que também é bom pra Mas caramba. eu sei que ele é um liberal e ele é um nacional, ele é basicamente um nacionalista, embora ele lute pelos, né, embora ele lute pela causa negra, ele luta dentro daquele universo, bolha. daquela ótica americana, né? Ele não é uma pessoa que tem o Spike Lee, ele não tem essa visão social maior, mais ampla do que o espaço norte-americano ali. Não tira os méritos dele, inclusive ele é um ótimo diretor, a direção dele é muito boa, né? Mas assim, eu tenho meus e já o Infiltrado Sete na de Clã Chicago. é bom. Já é bom. Eu gostei Não, daquele é um filme. bom filme, eu gostei muito Qual que é o também. nome? O Infiltrado Infiltrado na na Clã. Clã. É um filme Infiltrado divertido, na Clã. É um inclusive. negro, que é um negro que ele, tipo, se infiltra na Na Ku Ku Klux Klux Klan. Klan. Isso. Cara, Tipo, eu vi é esses muito dias, louco, velho. cara, é Eu muito Mas vi ele esses se passa por um dias. branco porque ele só tem contato com a clã por Sim, telefone. E os caras juram, e é o fato real. Eu ia dizer, eu vi esses Real. dias um documentáriozinho, assim, um videozinho de um negro que conheceu o pessoal da Ku Klux Klan e, tipo, tirou os caras de lá e foi conversando e foi Eu argumentando, acho tá que ligado? talvez tenha sido baseado Talvez, nisso. pode ser, Sim. mas era um videozinho bem Porque curtinho, de fato assim, o cara assim, ele foi inteligentíssimo. Inclusive os caras diziam pra ele assim, ó, pela tua voz eu posso sentir que tu é um branco caucasiano, né? Porque ele não usava sulista. Sim. É. Eu tenho uma coisa pra indicar nessa vibe aí, né? Mas é meio pesado, mas é massa. É um documentáriozinho, eu vi no YouTube, cara, mas eu não sei se é da CNN, não sei. É As Gêmeas de Mengele. Deve ser bom. São gêmeas que foram por campo de concentração e foram usar de experiência e aí uma tá viva. E aí é o documentário dela contando, dela dizendo. Enfim, não vou falar como é que É muito acaba. duro, né? O final é que é Sim. tipo. Que eu acho que a virada do final assim, é estarrecedora, mas é meio aliviante assim, pra quem vê. Assim, sabe? É bem legal. As Gêmeas de Mengele. Eu todo ano. Eu compartilhei isso. Quando eu vi a primeira vez, eu compartilhei no Facebook. Todo ano que o Facebook me lembra, eu compartilho de novo. Só pra. tipo, né? Pra Na garantir. verdade, eu acho que a gente está vivendo um momento em que esse tipo de filmografia ela nos deixa mais ainda, sabe? Ela é mais forte ainda, né? Nós não tínhamos ainda tido um contato com o fascismo assim, frente a frente. Né? Cara a cara. Então, esse tipo de temática, ela mexe mais conosco agora ainda. Né? Muito mesmo. Isso aí, informação é isso aí. Dói, né? Isso Dói. aí. Informação é o que Buscar tem Sim. informação pra conseguir pensar, Sim. né? Indicação aí, É. ó, Reuters, CNN, qualquer coisa, ó, só Sim. vai. Segue o baile. Então tá. Então tá, gurizada. É isso aí. Obrigado. Feito, valeu, Até a valeu. próxima. Obrigado, Willy. Até.